Boa noite, pessoal. Que alegria estar iniciando mais um período, mais um movimento. Aquele que está em evolução, aquele que está em crescimento, ele precisa estar em movimento. Parar significa morrer. Parar significa desistir. E nós não estamos em momento de desistência. Pelo contrário, nós estamos num momento de nos colocar o mais aberto possível, o mais sensível possível para transformar esse momento de confinamento em refinamento. Transformar esse momento em superação, né? Superação coletiva, familiar, global. Então, que todos nós possamos estar, olá querida, obrigada, possamos estar fortalecidos, confiantes diante do que a gente precisa, deve, merece resolver, realizar, colocar em prática num momento tão desafiador para as nossas almas, para os nossos conceitos, né? Quantas coisas a gente vem aí recebendo da vida, né? Como desafiador, quantas novidades, quantas vezes nós estamos sendo pegos de surpresa, quantas vezes nós estamos sendo trazidos a reflexões as mais variadas, né? O quanto a gente tem percebido que muitas coisas acontecem na nossa vida e elas têm um sentido maior. Infelizmente, muitos de nós só reconhecem esse sentido maior depois que a situação passou, depois que o momento aconteceu, né? Então é muito comum a gente dizer, eu era feliz e não sabia, eu tinha uma pessoa legal e não valorizei, eu estava num lugar maneiro e não percebi. Então, nós precisamos desafiar o nosso aparato de sensibilidade, né? Para que a gente consiga perceber. O convite é perceber, saber, ser e receber o que mais a vida pode nos oferecer, né? Então, esse é um momento, uma segunda-feira depois da Páscoa, momento de ressurreição, onde as pessoas são convidadas a fazer um mergulho, né? Olhar para si de forma muito corajosa e se perguntar, né? O que eu posso fazer, o que eu posso perceber, o que eu posso transformar para fazer desse momento um momento melhor, para fazer desse momento um momento que vale a pena. Eu acredito que nenhum de nós vai ter a vontade, né, de depois de atravessar tantas coisas, carregar tantos pesos, enfrentar tantos desafios, a gente não vai ficar muito satisfeito se ao final disso tudo nós estivermos iguais, né? Eu acredito que a gente gostaria de verdade que a gente estivesse melhor, né? Que a nossa casa estivesse melhor, que as pessoas que estão à nossa volta ficassem melhor. E aí esse mês de abril, eu faço 55 anos, né? A mochinha. E eu fiquei pensando, né? Durante muito tempo, eu e os meus amigos, nós falávamos isso, vamos fazer 34 anos. Em 2012 o mundo vai acabar, né? Em 2012 tudo isso vai ser... a gente já não vai estar mais aqui. Então eu só faria 34 anos. E esse ano descubro eu que vivi mais 20,
né? Eu vivi 20 anos além daqueles que eu tinha certeza que eu não viveria, né? E aí eu pensei, bom, o que eu posso fazer nesse mês de aniversário, né? Nesse mês de aniversário. Então eu identifiquei que eu poderia apresentar muitas possibilidades ou compartilhar muitas informações, porque esse tempo de pandemia me foi dada a oportunidade de descobrir, conhecer, conversar com pessoas, estreitar amizade, fazer novos cursos, conhecer novas coisas. Então eu pensei, bom, que tal eu então trazer a acessibilidade um pouco maior às minhas terapias, seja online, seja presencial num número assim infinitamente menor, né? A gente está num momento aí bastante delicado, mas tem tido oportunidade de pequenos encontros presencial, comparado com o que eu fazia hoje, é bem pequeno. E trouxe algumas propostas, né? Que é o Mundificar. Eu achei esse nome, eu e Claudinha achamos esse nome horrível. Mas eu achei esse nome horrível e incrível. Amanhã eu começo a trabalhar o Mundificar. E o que é o Mundificar? É a gente conseguir mergulhar na essência do limpar, curar, purificar, né? Então, obrigado, querida. Transformar o momento que a gente está vivendo num momento de cura, né? E eu tenho pensado muito na questão do perdão, muito na questão de como ressignificar a dor, né? Então, me dá a possibilidade de mundificar. Eu falei, opa, que eu pensei assim, eu queria fazer uma limpeza, eu queria tirar os restos. Aí conversando com Claudinha, minha filha, ela falou, mãe, vamos fazer um faxinão. Eu falei, puxa, faxinão, a Débora Azevedo já tá fazendo, não posso achar faxinão. Aí lá fui eu pro Google. O que é igual a faxina? Faxina, limpeza, que igual limpeza, mundificar. Eu falei, oba, então eu vou fazer algumas lives onde eu vou estar trazendo ferramentas para a gente limpar, curar e purificar sentimentos, pensamentos e emoções que a gente já sabe que traz aí limitações, né? Nas quintas-feiras eu vou estar trabalhando com o Toque de Midas, que é uma ferramenta que fala sobre o ouro, né? Mas não só o ouro, a pedra, o dinheiro, a nota, mas o ouro na sua amplitude. Então eu tenho um grupo onde a gente semanalmente se encontra e dessa vez eu vou levar esse encontro para o Instagram de forma que as pessoas possam experimentar um pouco do que é o OTM, né, que se chama o Toque de Midas. E aos sábados, junto com a eu e Claudinha, imagina, falando de mundificar. Michelle tá falando, eu imagino você e Claudinha falando do mundificar. É mesmo, a maior bagunça. Onde a gente puder achar jeito de bagunça, a gente vai fazer, Michelle. E aí, aos sábados, eu convidei o Tomás, que é um terapeuta reikiano e foi meu aluno na Tamiana, né, pra gente fazer um pujan da Tamiana, onde a gente vai poder limpar, né, de forma energética, né? Então, terça, quinta e sábado, a gente vai estar fazendo atividades abertas. Ao final do Mundificar, eu vou estar fazendo um workshop, que vai ser para aqueles que se interessarem em mergulhar, em fazer um trabalho intensivo dentro desse tema. Ao final do ATM, eu vou oferecer um curso, né? Mas isso vai ser lá no final. A ideia é realmente contribuir. No dia 9/4, junto com a Carol Paris, eu vou estar fazendo uma live onde a gente vai falar sobre o Sistema Minuto às 3 horas da tarde. E
vamos oferecer, né, todo esse conhecimento para levar para as famílias. E no dia 15 eu vou estar conversando com a Iemanjá Cristina para que a gente possa explorar um pouco mais esse tema da terapia energética. Já no dia 17, que é um sábado, junto com Flávio Marcos, nós vamos estar oferecendo um curso de barra de Axis, e é online. Ele é incrível, ele está lá em São Paulo e é uma pessoa que assim contribui muito com o Axis. As pessoas depois que entram na barra de Axis, se não conhecer o Flávio, não está fazendo Axis, né? E é alguém que vai estar fazendo esse trabalho online. E dia 30 eu vou estar fazendo ele presencial em Campos, mas tudo depende da nossa condição, visto que agora a gente está em lockdown aqui, né? E aí, todas essas ferramentas, elas têm... Por que eu quis falar dessas ferramentas? Porque neste momento nós estamos entrando na nossa terceira semana de lockdown em Campos. E, oi Flávio, que bom que você está aqui, obrigada. Olha, o Flávio Marcos Lucas, ele está aqui com a gente. E ele, dia 17, vai estar dando junto comigo o curso de barra de Axis online, né? E aí a gente vai fazer uma divulgação maciça. Estejam ligadíssimos aí na minha página, porque eu tô cheia de informação. E vamos fazer aquilo que eu comecei a falar. Tá parado, tá morto, vamos se mexer, né? E a minha filha falou, mas mãe, no meio do seu aniversário você vai arranjar confusão? Né? Vai arranjar movimento? Gente, entre você ficar se lamentando, preocupada, meu Deus, o que vai dar? Não é muito melhor a gente conseguir ferramentas que possam transformar os nossos resultados? Não é muito melhor a gente conseguir trocar alternativas para a gente poder transformar essa situação? Eu acredito que isso é viável, né? Então é disso que eu estou estudando, é nisso que eu estou me instrumentalizando, e aí eu penso que nada mais justo, né? E até um compromisso de trazer isso para as pessoas, né? Então eu gostaria de agradecer, né, a presença da Thalita, do Extrato da Terra, Michele, da Isa, o Flávio, né, que entrou junto com a Kíssila, a Tuane, a Michele, Caroline, Keila, Cláudia, Laura Bastos, Albiracema, Jennifer, né? Opa, peraí que senão passei o dedo no lugar errado. Alice, Amâncio, acho que é Amâncio, Luzimara, deixa eu ver quem mais aqui, que tá me dando a honra de estar aqui, Alvarina, oi Alvarina, Renata, Edna, Verônica. Pessoal, assim, antes de mais nada, agradecer muito, né, de vocês estarem respondendo a esse chamado. A ideia é falar dessa programação, dessa minha intenção, do mêsversário, mas principalmente poder conversar com a Estela Paula, que é alguém que vem estudando junto comigo, e hoje ela já não estuda mais comigo, nós estudamos juntas, né? E falamos da aplicabilidade dessas ferramentas, né? Seja da barra de Axis, seja do toque de Midas, seja da terapia energética. Então, como que a gente pode trazer esses benefícios para aquelas pessoas que estão com a cabeça quente, né? Ela se encaixa dentro dessa ferramenta, desse momento, né? Porque ela tem as ferramentas, mas ela é uma empresária e eu tenho certeza que ela tem força suficiente para se preocupar e ressignificar e transformar. Isso mesmo, Estela Paula Diva, a poderosa, né? Então eu quero pedir para vocês, né? Se você entende que isso pode ser uma colaboração para alguém, oi Érica, oi Ananda, se você puder apertar aí o aviãozinho, passar para outras pessoas que você acredita que vai fazer, vai contribuir para que elas possam ter
uma ferramenta para enfrentar esse momento. Seja bem-vinda, Érica, Kátia. Tomás, falei de você ainda agorinha sobre o nosso movimento do Pujam, que vai ser aos sábados, né? Então não desaparece não, para a gente poder trocar algumas ideias. Então, se vocês puderem encaminhar essa conversa, né, para pessoas que vocês acham que podem, não só, eu acho que não é só ela ter uma contribuição para ela, mas também ela conseguir identificar como trazer esse tipo de ferramenta para um amigo, porque às vezes ela tá super bem, glória a Deus, né? Mas e se ela tiver uma palavra, um toque que ela consiga utilizar com uma pessoa que está passando aperto, né? Então, assim, essa é a minha intenção, que a gente consiga falar com as pessoas que, ok, esse momento é um momento delicado, eu não estou em momento nenhum discordando disso, nem estou aqui para dizer, olha pessoal, vamos fingir que isso não está acontecendo. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que se a gente puder dar às outras pessoas condição de ressignificar, de transformar esse instante de dor em um momento de aprendizado, eu acho que vai ficar infinitamente maior. Vai ser muito importante esse momento para todos nós. Oi, Flávio, meu primo, meu lindo. Ivana, sejam bem-vindos, né? Oi! Tudo bem? Olha só, deixa eu me acertar aqui. Deixa eu me acertar aqui na luz. Tá bom, tá bom. Ó, seja bem-vinda, Geralda. Legal. Você tá me ouvindo bem, Estela? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tá, eu tô te ouvindo distante. Espera aí, então, que eu vou fazer aquela história de colocar o fonezinho de ouvido. Não, peraí, só um pouquinho. Tá tranquilo. Deixa eu colocar aqui no fonezinho. Vê se melhorou. Melhorou? Eu acho que sim, eu acho que sim. Quem é esse George que entrou aí, Estela? Conta pra mim. Quem é esse George, Estela, que chegou agora? E a minha prima aqui também. Que legal. Bom, fica até o final. Assim, isso. Você estava falando, e aí quando você falou assim, né, de cabeça quente, acho que vale a pena a gente dizer um pouquinho, né, hoje, que fruto desse, você já tem a sua programação do mês, né, mas um pouquinho fruto desse momento da gente estar junto aqui também, que, como você disse, a gente não está negando em momento nenhum que o momento que é delicado, a gente não está dizendo ao contrário, mas o que a gente tem percebido nesse momento que a gente tem estudado tanto, e aí vale a pena eu dizer aqui, né, gratidão, porque há 1 ano e meio atrás, né, em setembro de 2019, eu tive assim a gratidão, a grande satisfação de entrar em contato com você, a gente se aproximar, eu aprender sobre barras de axis e aprender tudo sobre depois toque de Midas e tudo que a gente fez em conjunto até aquele momento e o quanto que foi fundamental para que eu me mantivesse e continue me mantendo na serenidade, muitas vezes com a cabeça pegando fogo, mas assim, um fogo que é produtivo, um fogo que não vem te queimar e te consumir, mas que vem arder e gerar fagulhas, né? Então, assim, hoje eu estava exatamente nesse momento de quando veio todas as notícias e tal, e aí eu lá, Luciane, SOS! Estou aqui, SOS! E aí entender que esse momento, ele é um momento do compartilhar, do estar junto, do comunitário, né? Muitas ações, ela começa em mim para chegar até em você.
E aí falar um pouco disso nesse momento, enfim, e estar aqui com você nesse mês, que é um mês especial para você, é bastante satisfatório. Gratidão. Ai, querida, eu fico muito feliz, na verdade, assim, eu penso que cada vez que um cliente, um parceiro, um colega, um parente, enfim, qualquer um, né, eu estou sempre o mais acessível possível. E quando essa pessoa me traz uma questão, eu acredito que é uma responsabilidade nossa de pensar assim, ok, o que tem de certo aqui que eu ainda não percebi, né? E às vezes é uma situação que deixa a gente avexada, né? Deixa a gente confuso, né? Deixa a gente tonto. Não quer dizer que não dói, não quer dizer que não seja difícil, não quer dizer que ao estar diante de uma pessoa que está com o Covid, que está com o seu negócio ameaçado, que está desempregado, não quer dizer que a gente está querendo se colocar numa outra posição, de modo algum. Porém, quando a gente procura abrir a nossa perspectiva, olhar a situação de uma forma mais rica, a gente busca junto uma alternativa, né? Então, eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, o grande presente que o Axis trouxe ao entrar, né, no Brasil, que só tem mais ou menos uns 5, 6 anos que está no Brasil, né? E ele vem falar para nós do quanto nós somos seres infinitos, do quanto nós podemos ser mais. Boa noite, Du. Né? E ser, ó, como está dizendo o George, ser o reino de nós. Eu acho que é muito legal quando a gente começa a observar que, ok, nesse momento eu não estou nessa situação, mas como eu posso contribuir para essa situação? Né? Que energia, espaço e consciência eu posso ser para identificar o que o colega não está identificando. Né? Eu tive a oportunidade em 2008 de ir à Índia e eu conheci um templo, o Templo Akshardham, acho que foi o presente que a minha alma recebeu. E lá eu vi uma cena muito bonita, não vou poder detalhar tudo, mas a cena especificamente, quando o mestre Akshardham, um grupo de pessoas vem e joga pedra sobre ele, as pedras elas vão até a metade do caminho como pedra. Da outra metade para frente, elas se transformam em pétalas, né? Então, o campo vibratório dele, né? A consciência dele, a forma de olhar a vida, a forma de encarar a atitude do outro, a forma de ter expectativa sobre o que ele faz, é tão trabalhada, né? Ele sai de casa com 6, 8 anos de idade, então ele se trabalha aproximadamente 20 anos para aquele momento. Então, como nós podemos elevar a nossa vibração, né? Quando você fala assim, ai, Lu, e agora não posso abrir minha porta. Né? Ok. Que energia, espaço, consciência, Estela pode ser para olhar além da porta? O que você consegue ver, né? A porta está fechada. Não pode abrir. É ordem. Beleza. Como a Estela pode ser contribuição para ela, para o marido dela que não está ali, para os funcionários dela, para os clientes dela nesse momento? Que energia, espaço e consciência você pode ser, perceber, se permitir para ser contribuição, né? E todos aqueles que sabem as barras de Axis, eles vão dizer, tudo aquilo que impede, nós vamos destruir e descriar. Né? Como é que ficou isso para você? Veja, é bastante interessante essa questão de se abrir, né? Estar aberto a receber. Não adianta resistir e reagir. Na sua fala do que você presenciou na Índia, veja, o importante não é o que entregam para você, mas é o que você de fato faz com isso.
E aí, assim, quando eu hoje peguei o celular e escrevi SOS, eu estava ali num momento, num espaço, né, ainda olhando para a situação e não naquilo que eu poderia fazer. E aí, quando a gente começou a conversar, né, e daí eu falei para você, né, aquele pezinho que você vai ali, vai aqui. Nessa hora, eu brinco muito com as pessoas que estão ao meu redor, que eu gosto muito de falar, né? E aí, assim, isso é imperceptível. E aí eu falo assim, parece aquele desenho do pica-pau, né? Que tem aqui de um lado um anjinho e daqui tem um lado um diabinho, e aí fica aquela coisa e tal. Para aquele que eu alimentar é aquele que vai me nutrir e é aquilo que eu vou de fato construir. E aí, assim, se eu já tenho a consciência acessada de que nutrir os anjos, né, nutrir esse bem-estar, essa paz, essa profundidade, conscientemente, é bem mais interessante do que ficar num espaço de reclamação, de resistência, porque daí a cabeça da gente, eu tinha uma amiga que sempre falou assim, que a imaginação é a louca da casa. Né, uma amiga que caminhou comigo durante algum tempo antes da gente se aproximar, e ela sempre falava assim para mim: olha, Estela, a imaginação é a louca da casa. E o que ela queria dizer com isso? E o que eu percebo que é isso? A gente dar asas à imaginação, dependendo de que asa é essa, né? Dependendo de quem está alimentando, né? Eu falei aqui, ó, o anjinho e o diabinho, dependendo quem está alimentando essa imaginação, essa imaginação flui, flui, flui e te leva para um lugar aonde você, de fato, ao invés de buscar soluções, você acaba criando um problema para cada solução encontrada e não uma solução para cada problema. E aí, quando a gente começou a conversar, foi exatamente essa virada de chave que deu em mim. Aí eu comecei a olhar e fazer pergunta, não em busca de uma resposta, mas simplesmente de sair daquele espaço que eu estava, né? Aquele espaço ali onde eu estava pedindo SOS, aonde aquele fogo que estava esquentando a minha cabeça, ele estava sim me consumindo e não virando centelhas produtivas, né, que pudessem provocar um resultado diferenciado. Veja, hoje eu consigo estar cada vez mais consciente nessa posição e rapidamente, devido às ferramentas de estar na pergunta, né, por conta de Axis, por conta das outras coisas que eu fui fazendo ao longo da caminhada, seja caminhando com você, seja caminhando com outros facilitadores, como o Flávio que está aí. Eu já ouvi muito o Flávio, muitas lives do Flávio também. E estar nesse lugar, conseguir colocar essas ferramentas em prática e me manter assim, e perceber isso rapidamente e virar logo o botão, isso é possível por causa da prática, é criar músculo, né? O abdômen, o bumbum só fica durinho porque a gente vai lá todos os dias e treina ele. E o músculo da consciência, da presença e essas ferramentas também são treinos, né? E assim, isso aprendi com você na hora, amiga, na hora que não tiver, que tiver muito difícil, entra em contato, fala, oi, gente, tem alguma coisa de errado aqui. E assim, eu realmente hoje experimentei isso, de pedir o SOS, eu estava num espaço, depois que a gente conversou, eu consegui fazer uma reunião com a equipe e abrir várias ideias que até então eu não estava acessando, e aí pedir contribuição para a equipe. Eu não fui lá dizer como que a gente vai fazer, eu não tinha toda a solução das questões, mas eu tinha alternativas que eu tenho certeza que ao apresentar para aquela que é a minha equipe, que está junto comigo, que aí ao apresentar essas alternativas a gente vai construindo e aquilo que era uma ideia vai se tornando uma realidade. E uma realidade que a gente tem experimentado durante todo esse período é uma realidade diferente dessa que tem se apresentado. Veja, eu posso ficar aqui falando horas e pode ter pessoas que não vão entender, porque isso a gente não entende com essa mente lógica. Né? Não é a mente lógica. E algumas coisas eu também levei algum tempo para entender, porque eu estava procurando entender com a minha mente lógica, né? De causa, efeito, vai dar, não vai dar, enfim.
Na hora que eu saio de cena, que eu tiro, que eu entro, que eu apago, né? Ou que eu meio que silencio essa voz que está sendo alimentada, né? Estou colocando aqui desse lado a minha mão, que está sendo alimentada por aquilo que não está gerando frutos e está me deixando com a imaginação como a louca da casa, né? Eu saio desse espaço, eu silencio isso, geralmente com uma pergunta, ou eu bato uma palma assim, oh, como pode melhorar? Né? Dá aquela levantada, dou uma respirada. Quebra o estado, né? Ou então jogo logo uma pergunta, o que mais é possível, como pode melhorar, né? E agora que eu custei a compreender isso, né? Quando eu ouvi assim as pessoas, não vá para o errado de você, não vá para o errado de você. E aí eu custei, há poucos dias acessei, né? Não é entender. Tipo assim, caiu, assim, é isso. Sabe aqueles momentos que qualquer um de nós já teve, uns talvez com mais frequência, outros com menos frequência, né? Que o negócio bate assim, você fala assim, nossa, é isso! Mas um negócio que você passou um tempo ouvindo e que não, de alguma forma você não estava preparado ainda para receber. Seja por algo, não estou aqui para dizer qual é, porque, enfim. E aí, essa história de não vá para o errado de você, porque muitas vezes eu ficava assim, ai, não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Ou seja, o não posso, o não do tá errado, da crítica, ainda estava ali presente. É completamente diferente quando eu saio desse espaço do não, e aí eu olho o que tem de certo sobre isso, o que está acontecendo, está aqui. O que tem de certo sobre isso que eu ainda não considerei? É muito diferente de eu falar, de eu ficar dizendo, até que mentalmente para mim, eu não posso fazer isso e tal, que vai gerando, eu não sei se nas demais pessoas, mas em mim, quando eu entro nesse espaço, vai gerando um aperto, uma angústia, uma pressão no peito, eu vou ficando muito desorientada. Eu sou uma pessoa agitada. Eu fico mais agitada e aí, assim, o que eu posso receber dessa agitação de ser criação, né? De fazer coisas diferentes e aí não ir para o errado de mim. E lançar uma pergunta. O que tem de certo sobre isso que, se eu considerasse, criaria uma outra realidade? E aí, Ou assim, até, assim, o que eu não estou admitindo que é possível, que se eu admitisse ser possível, eu transformaria minha realidade, né? Acho que isso é muito importante. hoje eu estava conversando com a equipe, eu falei assim, gente, essas perguntas, elas não são para gerar resposta. É tipo um trava-língua, né? É tipo um trava-língua para você desconectar essa mente lógica que vem e conta, que mente muitas vezes pra gente, né? A gente fica alimentando. Uma coisa que o Robert Kiyosaki, ele é autor daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? E ele diz assim, a pergunta, quando a gente traz uma pergunta, a nossa mente se abre e vai buscar alguma coisa. Quando a gente dá uma resposta, não posso, não sei, não vai, não consigo. Quando a gente traz uma resposta, a nossa mente se fecha e se condena àquela resposta, né? Então, quando a gente está nesse momento, sem achar uma alternativa, ou a gente olha para o nosso negócio e vê, a porta está fechada, eu não posso fazer nada, ou eu posso dizer, ok, a porta está fechada. O que se requer para que eu, além e apesar da porta fechada, eu possa buscar alternativas? Quais são as características, quais são as capacidades, habilidades da minha equipe que eu posso explorar a partir do momento que eu favoreço, que eu e ela entremos na pergunta. A Priscila está dizendo, a mente para na resposta e a pergunta, a mente busca saída. É isso mesmo, Priscila. Uhum. A ideia não é que a gente se submeta a essa situação, mas é a gente conseguir identificar que existem coisas que não eram
feitas, admitidas, trabalhadas, e que, infelizmente, a partir da pandemia, todo mundo descobriu algumas coisas que não tinha percebido. Não tinha percebido que estava mal ou bem casado, não tinha percebido que não tinha ouvido e conhecido seus filhos, não tinha percebido que não estava admitindo a potencialidade da sua equipe, não tinha percebido o valor da sua cidade. Eu tive a possibilidade de ouvir uma live da Lúcia Galvão, que é filósofa e faz trabalhos maravilhosos. E ela diz que nós vivemos durante muito tempo numa falta de compromisso. Se vocês depois quiserem até ver com um pouco mais de detalhe, no meu IGVT eu coloquei a fala dela. E ela diz que o primeiro-ministro inglês, Benjamin Disraeli, ele faz uma afirmação forte, mas que eu acho que a gente precisa avaliar com muita coragem, sem julgamento, né? Ela diz assim: uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia que os debilitados moralmente. Eles têm a determinação e nós a lei do menor esforço. Então, aqueles que são debilitados moralmente, eles vão até o final. Ele decide que vai passar por cima de fulano. No meio do caminho, ele não desiste. Né? Não tem história em determinados lugares de dizer assim: eu estou no telefone, não posso te atender. Se fizer isso, é a última vez que o fulano vai fazer isso. Então, não tem mau atendimento num lugar onde a gente sabe que há uma debilidade moral. Pode ter uma debilidade moral, mas não tem a debilidade da determinação, da coragem, do exercício. Ela, inclusive, no texto diz: os nossos jovens, eles não enfrentam objetivos, eles não enfrentam objeções, ele não enfrenta fracasso. Diferente de um jovem que é treinado dentro de uma lei de debilidade moral. Você está fazendo campanha para que a gente faça a mesma coisa? Não. Eu estou fazendo aqui uma observação forte, dura, mas que a gente precisa observar. Será que nós não estamos funcionando dentro da lei do menor esforço? Ah, a porta está fechada. Poxa vida, não posso fazer nada. Né? Ah, eu não estou vendendo. Ninguém passa na minha porta. Ninguém vem até mim. Não é assim? Então, será que muitas respostas que nós estamos dando, será que muitas colocações que nós estamos fazendo, elas são significativas e reais, mas uma quantidade expressiva, ela é fruto da lei do menor esforço, da lei daquele que quer ganhar sozinho. Hoje eu recebi uma informação que existe um município, né, e que ele está ele construiu um hospital, e não foi um hospital de campanha, em 35 dias. E aí a gente precisa parar e avaliar como foi utilizado o recurso, como foi priorizado o movimento, né? Então, nós que estamos na posição de liderança, temos uma grandiosa e, no meu olhar, maravilhosa oportunidade de contribuir. Nós precisamos pensar numa solução, não Sim. só para o nosso umbigo. Sim. A gente não pode só ficar parado e pensando assim: ok, como o meu negócio vai se liberar? Né? Então, quando a gente está aqui falando de barra de axis, falando sobre toque de mida, terapia energética, a gente não está falando aqui de outro mundo. A gente está falando, sim, que existe um mundo que está pautado no certo e no errado. E que existe um mundo onde as pessoas estão atravessando as suas limitações. Como que isso pode acontecer? Né? É essa reflexão que a gente está trazendo aqui.
E a partir disso, também ir pensando no nosso papel, né, no meu papel, que contribuição que eu posso ser para o município, para o lugar aonde eu estou hoje, né, aonde eu tenho o meu negócio, aonde eu sou empresária, aonde enfim, aonde eu desenvolvo a atividade que eu desenvolvo, que contribuição que eu posso estar trazendo para esse local, né? Porque muitas vezes a gente está assim, como é que eu posso fazer só para receber? Só que, assim, isso é uma via, isso é relacional, é uma via de mão dupla, né? Eu recebo, mas eu também contribuo. Eu recebo contribuição, mas eu também sou contribuição. E isso está muito para além, está muito além daquela questão da pura e simples, da simples ajuda, que é aquela ajuda que muitas vezes, assim, a gente faz alguma coisa porque não está fazendo outras e não está se perguntando algumas coisas, etapas anteriores. Talvez aí nessa visão, né? Numa frouxidão, que é mais fácil, né? E aí buscar essa alternativa. Veja, e aí eu não estou pregando aqui que precisa ser difícil, muito pelo contrário, que contribuição eu posso ser com total facilidade. Com facilidade. Porque vai construir e vai contribuir não só para mim, para mais pessoas. Veja, se é possível fazer um hospital em 35 dias, quantos hospitais já poderiam estar prontos nesse momento? O que se requer para que isso aconteça? O que se requer para que nós, empresários, de forma a contribuir, façam perguntas? O que se requer? Se já aconteceu, o que se requer para que continue acontecendo? E a gente precisa parar esse movimento de o outro tem que fazer, né? Então, uma coisa que eu observo, e eu escutando os meninos da consciência esses dias, eles falaram assim, às vezes, numa live de piada, de crítica, tem cento e não sei quantas pessoas. Numa live de aprendizado, tem 10, 20, 30, né? Ainda assim, numa live de aprendizado, a maioria de nós sabe que é importante botar o dedinho naquele coraçãozinho, né? É importante a gente ter um movimento simples de ir no Instagram, né, e curtir a página de um colega. É importante ir ao Instagram e fazer um movimento de dizer, puxa, que legal o que você está falando, é importante, né? Então, às vezes a gente pode estar aqui legislando por uma coisa que você acha que é assim, ultra maior, mas não é. A gente está falando de você cuidar das pessoas que estão na sua casa, a gente está falando de você cuidar da sua equipe, né? A Rose está aqui falando, a Rose é lá de Santa Catarina, Estela. Ela botou aqui, via de mão dupla. Falo demais no trabalho, em casa, entre os amigos. É isso, a gente talvez, né, a minha página, a página da Estela, né, que eu convido vocês aí para curtir, conhecer, talvez a gente não tenha 1 milhão de pessoas, mas a gente tem a preocupação de buscar trazer um material de qualidade, uma coisa de contribuição. Quando a gente está estudando, a gente não está estudando só para a gente está estudando para o outro. E assim como a gente, né, você também pode fazer. Então, hoje não dá para você sair de casa, né? Nós que estamos nos municípios de lockdown e que a gente está trancadinho em casa. Ok, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para quando eu voltar para a rua, eu ter um material diferente, a fazer um acesso diferente? Quais são as amizades? Olha, nessa coisa do lockdown, eu acabei conhecendo de forma mais próxima o Flávio. A gente vai desenvolver um trabalho junto no dia 17. Então, é importante a gente se permitir. E assim, não busque só aquilo que vai fazer muita diferença, mas faz o que é possível para você.
Pois é, e muitas vezes, assim, não é ficar só, eu tô com porta fechada. Não, o que que eu vou fazer para depois que puder? Veja, mas quais são as coisas que estão ainda que estão disponíveis para mim, que eu ainda não considerei, que eu posso fazer já? Que eu só não parei porque eu não fiz pergunta, né? E aí, assim, muitas vezes, o que eu percebo era um espaço, né, fazendo leituras da minha trajetória e falando, porque eu sempre brinco, gente, isso não dá em árvore, dá na gente mesmo, né? Algumas coisas, medo, tô com medo, vai com medo mesmo. Eu tô assim, vai assim mesmo, mas não deixa de ir, não deixa de fazer. Hoje eu comecei conversando com a minha equipe assim, gente, olha, vocês viram como é que eu cheguei o dia, vocês viram que eu tava meio... Mas eu não podia terminar esse dia de hoje sem vir aqui e conversar com vocês. Da gente pensar em conjunto em alternativas. A partir de perguntas que eu fui fazendo, e vocês todos conviveram, estavam aqui comigo durante todo o dia. Vocês viram, teve um momento que eu falei. Aí eu fiquei assim. Aí eu parei, falei assim, comecei a me ouvir. Falei assim, olha o que eu tô falando. Aí eu fui ficando quietinha, ficando quieta, né? Usando as minhas ferramentas, algumas delas, com relação ao ponto de vista, com relação a, olha o que é isso, eu tô resistindo, olha o que eu tô falando, né? E aí, entrei em contato com você, fiz lá o meu SOS. A partir do momento que a gente já mudou o rumo da nossa conversa, que eu vim aqui, fiz coisas simples, primeiro, compartilhando e contribuindo com você, eu já recebi a contribuição, eu já consegui descer, ter ideias outras, né? E aí eu não... Vai dar certo? Não sei. Mas se eu não fizer, eu também não vou saber. Então, assim, eu não tenho escolha. Nunca desista, nunca abandone, nunca... Como é que é? Nunca desista, nunca abandone e nunca se entregue. Se eu me entregar sem fazer, como é que eu vou saber? Se eu desistir no meio do caminho, e se faltava mais 2 passos para eu poder chegar? Eu também não vou saber. Enfim, não dá para me entregar, não dá para eu desistir, e eu não tenho como abandonar. Porque, como diz esse outro eu, né? Se eu chutar o pau da barraca, quem vai ter que arrumar a confusão sou eu. Então, assim, não adianta chutar o pau da barraca. É continuar. Essa é a minha opção. E continuar do jeito que eu estou aqui. Não adianta eu tentar esperar eu melhorar para eu poder continuar. Eu vou fazendo, vou melhorando, vou continuando, vou fazendo perguntas e vou trazendo. E as questões vão surgindo, né? A lucidez vai acontecendo no meio do caminho. E aí, assim, ninguém sabe mais do meu negócio do que eu mesma. E durante algum tempo, né, eu acho que eu fiz esse movimento também junto com você, de ouvir outras pessoas, trazendo soluções mirabolantes. Nós embarcamos aí em algumas, em ouvir, também foi contribuição. Deu, no mínimo, entender que esse não era o caminho. Que naquele momento não era esse caminho. A gente passa pelas peneiras, né? Isso... De tudo que a gente está falando, passa pelas suas peneiras, passa aí pelo aquilo que você está buscando, né? E aí, assim, aquilo que ficou de real contribuição, não joga fora, né? A água com a bacia e com a criança. Tira a criança, joga fora aquilo que não é... Que por um acaso você entendeu que não funciona para você e fica com aquilo que funciona. E põe em prática. Né? E aí, assim, durante algum tempo eu estava indo atrás de respostas para o que eu deveria fazer para chegar nos meus resultados. E aí, assim, o que eu tenho percebido é que buscar esse conhecimento, ouvir, me traz para a pergunta, principalmente o que mais é possível. O que mais é possível, o que tem aqui que eu ainda não considerei. Às vezes eu gente, e assim, nem precisa fazer pergunta muito mirabolante, não. Porque se eu for seguir o pessoal do Axis, tem umas perguntas que eu falava assim, caraca, eu acho que eu não vou dar conta. E é músculo. E é músculo. Hoje eu me pego construindo aí coisas, mas que fazem sentido pra mim. Pode não fazer o menor sentido pra você, mas
construa a sua, que faz sentido para você. E aí, se me colocar, a partir de fazer, eu sei que eu estou gerando contribuição para o maior número de pessoas. Porque eu também entendo que eu não sou uma ilha. E que se eu tenho um negócio, é dando que eu vou recebendo. É contribuindo que eu vou recebendo contribuição. E aí já dizia São Francisco de Assis há muito tempo, né? Que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado. E essa oração é uma oração muito linda, é uma canção também muito linda. Veja, não estou aqui fazendo apologia a good vibes total, totalmente. Não é sobre isso. Mas se alguém entender que é isso, sem problema. Também está valendo. Durante bastante tempo, muitas vezes eu tive dificuldade de vir aqui algumas vezes e falar a respeito, muito por conta do julgamento. Ah, vão pensar que eu sou good vibes. Também. Também. Porque assim, vamos lá, tem algumas pessoas aqui nessa live que são conhecidas minhas e que sabem que eu gosto de nadar com golfinho. Que eu gosto de fazer uns baratos assim, bem diferentes. E isso sou eu. E é a partir do momento que eu me reconheço que eu consigo também olhar para o meu negócio e ter a certeza de que ninguém sabe mais do meu negócio do que eu mesma. E aí, muitas vezes, me colocando dessa forma, da minha própria equipe, chegar para mim e falar assim, a gente não tem que trazer outras pessoas para falar. Você fala com muita propriedade, você faz com muita propriedade, então é com você. E aí faz o quê? Porque quando eu fico lá botando um mais, né, vírgula mais, eu tô colocando o medo na frente. Eu tô me esvaziando a minha potencialidade, o meu empoderamento, né, o empodere-se, e dando chance exatamente para a louca da casa, para essa imaginação que ela vai, e ela constrói cenários que muitas vezes não são reais e que muitas vezes vão me levar para debaixo da cama. E o Robert Kiyosaki, né, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele ainda acrescenta um outro detalhe. O que mata a gente não é o que a gente fala, ou profere. Né? O que eu estou proferindo não é o que me mata, é o que eu sussurro. Né? Qual é a vozinha que eu fico aqui no cantinho, dizendo para mim, olha, não é, vai, não vai, pode, não pode, né? Então, esse é um momento onde a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação que nós estamos fazendo, né? Eu penso que nisso, o toque de Midas me ajuda muito, porque ele começa a me estimular, a me incentivar a olhar e buscar o que realmente tem importância, né? O que realmente eu posso colher de ouro ali naquele momento, naquela situação, de que maneira eu posso me preparar para peneirar o momento, a situação, as oportunidades. A gente tem que estar muito antenado para que a gente faça desse momento uma grandiosa e maravilhosa experiência. Se a gente acorda de manhã cedo e já está comprovado, né, que nós temos uma quantidade expressiva, aproximadamente 65% do nosso dia de hoje, ele é igualzinho ao dia de ontem. E quando a gente vai fazer um processo de escolha, como a gente não destrói e descria o dia de ontem, a nossa tendência é usar a referência passada e não explorar as possibilidades de hoje. Então, o nosso negócio ele pode estar com um recurso guardado, pode estar com uma alternativa aberta, pode estar com um funcionário com uma capacidade guardada, mas se eu uso só a referência anterior, eu me empobreço de uma forma muito grande, né? Quando a gente busca hoje em dia as terapias vibracionais, é para entender que
nós temos no nosso DNA apenas e tão somente 10% sendo reconhecido e utilizado. 90% do nosso DNA é considerado lixo. E na Rússia, eles já dizem que esse lixo não é tão lixo. Esse lixo são capacidades que nós temos, que nós não usamos, que nós não aplicamos, e que isso faz com que a gente tenha uma resposta muito mais pobre. Então, veja, com 10% a gente já faz o que faz. O que faríamos se pudéssemos explorar muito mais da nossa potencialidade, principalmente se a gente usa a ferramenta que a Estela falou ali atrás um pouquinho. Evite de procurar o errado de você. Evite de procurar o errado dessa situação. Evite procurar o errado da sua equipe. Procure sim o que tem aqui que eu não valorizei. Quais são as alternativas que eu não testei? O que eu poderia oferecer para as pessoas para que elas efetivamente sejam vetor de transformação. Lembre-se, né, um dia lá atrás, na linhagem de Jesus, né, existe uma mocinha chamada Ruth. E ela fez uma escolha, né, que foi seguir com a sogra dela, mesmo quando a sogra disse, você está liberada. E ela ficou. E toda a história dela, ela passa lá na frente, anos depois, ela entra na linhagem de Jesus porque ela escolheu ficar. Então, nós temos escolhas, nós temos possibilidades, nós temos habilidades. Por favor, acredite em você, acredite que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, soberana. Ele não é alguém, a luz infinita, como diz Mário Meir, né, da Cabala Ancestral. Ele diz, a luz infinita jamais vai te oferecer uma situação improdutiva. A luz infinita sempre te levará a situações onde você pode usar os seus melhores recursos. Tenha ousadia e intrepidez de acreditar em você. De acreditar que, poxa, se eu fiquei aqui, se eu estou aqui, se eu estou atravessando esse momento, Pai, Universo, Criador, o nome que você achar bonito, permita com que eu seja a ferramenta que tu sabe que eu sou. Porque todo mundo diz, Deus e eu, a imagem e semelhança, mas na hora de botar em prática a gente não põe. Põe em prática, você é a imagem e semelhança da luz infinita. E eu gosto muito, né, a gente está perto de encerrar essa primeira parte aqui do nosso encontro, quando o Mário Meir diz assim, se você entrou num lugar escuro e você só reclama, você só diz que não tá bom, você só diz que não vai mudar em nada, você não serviu nem para ser um palito de fósforo. E aí eu gosto muito de uma afirmação que a Ordem Rosa Cruz usa, que diz, a luz nunca perde contra os esforços da sombra. Ela brilha sempre ainda mais. Então, por maior que seja esse momento difícil, por maior que seja o aperto no coração, principalmente seu empresário, que tem a responsabilidade de sustentar outras famílias, acredite, vá no fundo do seu coração. Existe uma alternativa. Durma, dizendo, Pai, me mostre uma alternativa. Mas não fica igual, por exemplo, quando a gente vai para o restaurante, né? A gente não pede uma pizza, ou pede uma picanha, ou pede qualquer prato e vai atrás do garçom e vai ficar bedelhando o que o cozinheiro está fazendo. Não, a gente faz um pedido e continua conversando. Faça a sua oração, entre em conexão com o que há de mais forte dentro de você e vai dormir, meu jovem. Entrega, confia e peça essa inspiração. Se abra também para isso, né? Porque não adianta a gente querer e não se abrir. Isso é bobagem da Luciane e da Estela. E outra coisa, Luciane, não adianta
Não adianta pedir e ficar com a cabeça tão cheia que você não vai conseguir receber. Não vai chegar. Né, é pedir e recebereis. Não tem mais nenhuma condição. Pedir e recebereis. Pede. Pede, entrega e esvazia. Como vai acontecer? Se eu pedir para você, como você vai me entregar? Já não está comigo. O pedido já foi feito, a gente não fica vendo como é que a pessoa... Você acabou de falar como é que o cozinheiro está fazendo a pizza. Você faz o pedido, espera, ele faz, depois a pizza chega. Pedir e recebereis. É uma questão de treinar músculo. O músculo da fé, o músculo da ferramenta, o músculo do acreditar, o músculo de se silenciar, de silenciar a cabeça da gente, né? Botar essa imaginação ali, num cantinho. De fato, é o autodomínio, é disso também, né? E aí, Sim. assim, escuta, porque assim, a gente muito acostumado, enfim, tá num momento que é papum. E veja, existem determinadas coisas que precisam passar por um processo. Não adianta uma bananeira dá banana, mas ela dá banana no tempo da banana nascer. Então, tem um tempo para as coisas acontecerem. E aí, muitas vezes, é o momento da gente esvaziar e aí pedir a serenidade do aguardar. Enquanto você aguarda, você vai caminhando. Você pode não estar correndo, mas você não vai deixar de caminhar. E aí, vai fazendo seus exercícios, né? Esse exercício diário de reafirmar, de pedir, de estou aqui, né? Eu estou aqui, da presença. Olha só, a gente fez a seguinte proposta, né? Nós precisamos exercitar isso. Então, eu convido vocês, né? Quem quiser exercitar, se quiser, me pede um endereço no inbox, entra na minha página, curte lá, Luciane, ou pode entrar na página da Estela, curte a página da Estela. É importante para a gente que você possa curtir as nossas páginas. A gente está fazendo um trabalho de dedicação. Mande essa live para, sabe, aquela pessoa que está com a cabeça quente, não sabe o que fazer, está só reclamando que está em lockdown. Manda isso para ela. Mas se você tiver mais um tempinho de uns 40 minutos, entra no nosso inbox, a gente vai mandar para você o endereço do Zoom, onde a gente, hoje à noite, nós estamos numa segunda-feira, se não me engano, são 21h35. E aí a gente vai abrir uma sala onde nós vamos estar trabalhando o processo verbal, vamos fazer um exercício do toque de Midas e vamos, então, reconfigurar, pelo menos nessa meia hora, 40 minutos, os nossos medos, as nossas inseguranças, para a gente seguir em frente. Junto nós somos muito mais, né? Estela, eu fico honrada, né, de poder conhecer você, de acompanhar a sua caminhada e de ver a sua coragem e de ver a sua vulnerabilidade de dizer ficou ruim, mas eu quero que fique bom, né? Então, que nós possamos juntos estar contribuindo para que você, principalmente empresário, que você entenda que existe alternativas, ok? Eu vou agradecer muito, já tem algumas pessoas entrando aqui no meu WhatsApp perguntando, Luciane, cadê você no Zoom? Então eu vou abrir a entrada do Zoom e quem quiser participar com a gente é só entrar na minha página, na página da Estela, curte, né? E na mensagem, a gente manda para você a sala onde a gente vai estar trabalhando, né? A gente já não vai mais explicar, a gente vai exercitar todas essas coisas. Um grande abraço e aqui a gente diz, confie na Estela. Querida, obrigada pela confiança. Você também, obrigada.